Helena, aos 55 anos, recebeu a notícia da herança com um misto de surpresa e melancolia. A livraria da família, um espaço antigo no centro histórico, era um refúgio silencioso onde ela passará boa parte da infância. Agora, tornava-se sua responsabilidade. Ao abrir a porta no primeiro dia, o aroma de papel e madeira encerada a envolveu. As estantes guardavam memórias de gerações, margens rabiscadas, dedicatórias esquecidas, marcas de café nas capas. Helena sentiu um calor reconfortante, como se os livros a acolhessem. Entre limpar, organizar e catalogar, ela refletia sobre a nova fase que começava. A cidade parecia mais calma à vista dali, através da vitrine. Havia um certo encanto em recomeçar rodeada de histórias. Helena prometeu a si mesma que faria da livraria um lugar vivo novamente, onde leitores pudessem encontrar abrigo, e onde, quem sabe, ela própria pudesse descobrir algo que ainda não sabia que procurava. No segundo dia de trabalho, enquanto arrumava um lote de edições raras, Helena percebeu um homem parado diante da vitrine. Alto, cabelos grisalhos bem aparados, carregava uma pasta sob o braço. Seus olhos percorriam lentamente os títulos expostos, como se analisassem cada detalhe. Ele entrou, cumprimentando-a com um sorriso discreto. Apresentou-se como Augusto, professor de literatura na universidade local. Explicou que costumava visitar livrarias em busca de primeiras edições para suas aulas. Helena, um pouco tímida, ofereceu ajuda. Enquanto caminhavam entre as prateleiras, conversaram sobre autores preferidos. Augusto falava com entusiasmo sereno, misto de erudição e sensibilidade. Helena percebeu que o som de sua voz parecia preencher o ambiente de forma harmoniosa, como se tivesse sido feito para ecoar entre livros antigos. Quando ele saiu, prometendo voltar no dia seguinte, Helena notou um leve brilho novo no espaço. Talvez fosse apenas o pôr do sol refletindo no vidro, ou algo mais. A promessa de Augusto não tardou a se cumprir. Na manhã seguinte, lá estava ele, com um caderno de anotações. Helena ofereceu café, improvisando uma pequena bandeja entre os romances franceses. Sentaram-se perto da janela, onde a luz dourada realçava as partículas de poeira dançando no ar. A conversa fluiu espontânea. Falaram de Clarice Lispector, Garcia Marques, e das mudanças que a idade traz à leitura. Augusto confessou que relia os clássicos e sempre descobria algo novo. Helena sentiu-se à vontade, como se o conhecesse há muito tempo. Quando um cliente entrou, Augusto retirou-se com discrição, mas deixou um livro sobre o balcão, um exemplar usado de poemas de Drummond. Dentro, havia um bilhete, para os dias que merecem palavras gentis. Helena leu, emocionada. Percebeu que aquele homem não era apenas um visitante casual, mas alguém disposto a deixar pequenos rastros de ternura entre as páginas de sua nova vida. Helena guardou o bilhete de Augusto na gaveta do balcão, como quem preserva um segredo precioso. Passou o resto do dia distraída, entre clientes e livros, lembrando-se da gentileza inesperada. Na manhã seguinte, preparou um pequeno vaso com flores secas para enfeitar a mesa onde ele costumava sentar. Augusto apareceu com o mesmo sorriso tranquilo, elogiou o arranjo e trouxe um volume encadernado de Machado de Assis, comentando que certas ironias só se revelavam com o tempo, como pessoas que se mostram aos poucos. Helena riu, sentindo um calor inesperado no peito. Enquanto ele folheava o livro, ela percebeu como suas mãos eram firmes e cuidadosas. Havia algo hipnotizante naquele gesto simples, como se cada página virada fosse um convite silencioso a permanecer ali, ao lado dele. Nos dias seguintes, a rotina ganhou uma nova cadência. Augusto chegava sempre no mesmo horário, às vezes com um jornal debaixo do braço, outras com livros sublinhados. Helena começou a separar títulos que poderiam interessá-lo, antecipando seus gostos. Conversavam sobre literatura, mas também sobre a vida, viagens, memórias de juventude, pequenas manias. Havia pausas confortáveis entre uma frase e outra, preenchidas apenas pelo som do relógio antigo da parede. Certo dia, ele perguntou se ela sempre quisera trabalhar com livros. Helena contou histórias da infância, quando ajudava o avô a empilhar edições na vitrine. Augusto ouviu atentamente, e seu olhar, firme, mas afetuoso, fez Helena perceber que partilhar lembranças podia ser tão íntimo quanto tocar as mãos. Numa tarde chuvosa, a livraria parecia um abrigo secreto. O som da chuva batendo no vidro criava um ritmo calmo,
enquanto o cheiro de café fresco se misturava ao aroma dos livros antigos. Augusto trouxe um guarda-chuva enorme, que deixou escorrendo perto da porta, e se sentou como se aquele fosse seu lugar natural. Helena lhe mostrou uma raridade recém-chegada, uma edição comentada de Dom Quixote. Ele abriu o volume com cuidado reverente, leu em voz alta um trecho divertido e os dois riram juntos. Entre páginas e risadas, o tempo escorreu sem pressa. Quando Augusto foi embora, ofereceu-lhe seu guarda-chuva, preocupado que ela se molhasse ao fechar a loja. Helena recusou, mas ficou pensando no gesto, tão simples, tão significativo. Helena começou a notar pequenas mudanças em si mesma. Escolhia com mais cuidado as roupas antes de abrir a livraria. Arrumava os cabelos com atenção. Surpreendia-se sorrindo sozinha ao lembrar de frases ditas por Augusto. Ele, por sua vez, passou a deixar marcas invisíveis no ambiente. Um poema copiado à mão, uma sugestão de leitura, uma pergunta que ficava ecoando mesmo depois de sua partida. Certo dia, Helena encontrou no balcão um recorte de jornal sobre a importância das livrarias independentes, com um bilhete: seu trabalho mantém vivas histórias que o mundo precisa ouvir. Guardou-o entre as páginas de um romance, sentindo que cada gesto de Augusto era um convite a enxergar beleza nas coisas mais discretas. Com o passar das semanas, as visitas de Augusto tornaram-se um ponto fixo na vida de Helena. Ele ajudava a organizar sessões de leitura, sugeria autores para pequenas palestras. Às vezes, permaneciam em silêncio, cada um mergulhado em um livro, confortáveis na presença um do outro. Um dia, ele comentou sobre uma conferência literária que aconteceria na cidade vizinha e perguntou se ela gostaria de acompanhá-lo. Helena hesitou, surpresa com o convite, mas acabou aceitando. Passaram a tarde planejando a viagem rápida, trocando opiniões sobre escritores que estariam presentes. Quando Augusto se despediu, Helena ficou observando-o atravessar a rua. Sentiu que algo dentro dela, adormecido há muito, começava a se mover, uma promessa tênue de novos capítulos. O dia da conferência amanheceu claro. Augusto chegou cedo, vestido com paletó leve, e elogiou o lenço azul que Helena escolhera. A viagem foi tranquila, marcada por conversas leves e risadas ocasionais. No evento, ouviram debates sobre poesia contemporânea, visitaram estandes de editoras e dividiram um café. Augusto demonstrava um entusiasmo genuíno, mas sempre atento a ela. Ajustava-lhe discretamente a cadeira, oferecia água, apontava detalhes interessantes no ambiente. Helena percebeu que gostava de observar seu perfil quando ele se inclinava para comentar algo. Ao voltarem, o silêncio no carro não era desconfortável, mas cheio de significados não ditos, como se as palavras precisassem de mais tempo para amadurecer. Depois daquela viagem, algo sutil mudou entre eles. Augusto passou a chegar um pouco mais cedo, ajudava Helena a abrir as janelas, comentava sobre o clima, como se fizesse parte do lugar. Ela, por sua vez, sentia-se estranhamente completa quando ele estava por perto. Um sábado, Augusto trouxe uma caixa pequena. Dentro, um marcador de páginas feito de madeira, com um verso gravado. Entre livros, também guardamos corações. Helena ficou emocionada, sem saber o que dizer. Apenas sorriu, e naquele instante ambos entenderam que havia algo crescendo ali, silencioso, tão delicado quanto inevitável. Certo final de tarde, enquanto fechavam a loja, Augusto sugeriu preparar um chá para celebrar o bom movimento de vendas. Improvisaram uma mesa entre pilhas de romances, e Helena riu ao vê-lo tentando equilibrar xícaras e livros. Conversaram até o sol se pôr, a luz dourada iluminando seus rostos. Augusto contou histórias de quando começou a lecionar, falou sobre o medo de não ser ouvido pelos alunos. Helena, em resposta, revelou inseguranças que guardara sobre assumir a livraria. Naquele diálogo, perceberam o quanto se reconheciam um no outro, dois seres em busca de pertencimento, encontrando no outro um espelho inesperado. No início do inverno, a livraria ganhou um charme ainda maior. Augusto ajudou Helena a montar um canto acolhedor com mantas e almofadas para os leitores. Em uma manhã gelada, ele trouxe biscoitos caseiros, dizendo que combinavam com poesia. Sentaram-se perto do aquecedor, compartilhando histórias sobre a juventude. Augusto falou de um amor antigo que se perderá no tempo. Helena comentou sobre sua escolha de permanecer solteira por anos, cuidando dos pais idosos. As confidências criaram uma intimidade tranquila, onde o silêncio era tão importante quanto as palavras. Helena percebeu que não sentia mais apenas admiração,
Havia ternura e um desejo tímido de permanecer próxima. Com o Natal se aproximando, Helena decidiu organizar um sarau na livraria. Augusto se prontificou a ajudar, preparando uma seleção de poemas para a noite especial. Os dois passaram horas montando o espaço, luzes suaves entre as estantes, velas discretas, cadeiras alinhadas. No evento, Augusto leu um poema de Vinícius de Moraes, sua voz carregando emoção suficiente para fazer Helena sentir um arrepio. Depois, enquanto os convidados se despediam, ele a elogiou pela iniciativa e apertou sua mão por mais tempo do que o habitual. Foi um toque simples, mas que fez Helena perceber que suas histórias pessoais estavam se entrelaçando com a mesma naturalidade dos livros sobre as prateleiras. Na virada do ano, Augusto apareceu com uma pequena garrafa de espumante e 2 taças. Celebraram no silêncio suave da livraria fechada, ouvindo ao longe os fogos de artifício. Conversaram sobre planos. Ele mencionou um projeto de escrever memórias sobre suas experiências como professor. Ela sonhava em ampliar o acervo com autores independentes. Entre brindes e risadas, Helena sentiu um impulso repentino de agradecer pela presença dele em sua vida. Augusto respondeu com um olhar sereno, cheio de uma afeição que palavras ainda não ousavam nomear. O novo ano trouxe movimento à livraria. Helena e Augusto criaram juntos um clube de leitura, reunindo vizinhos e estudantes. As reuniões eram animadas, mas havia sempre um instante, após a saída dos participantes, em que ficavam sozinhos, recolhendo cadeiras e guardando livros. Nesses momentos, o silêncio era denso, repleto de algo que ambos reconheciam, mas ainda temiam verbalizar. Um dia, ao entregar-lhe um exemplar recém-chegado, Augusto tocou de leve sua mão. Foi um gesto breve, porém suficiente para fazer o coração de Helena disparar. Certa tarde, Augusto convidou Helena para caminhar pela praça próxima. Sentaram-se em um banco, observando crianças brincando e folhas caindo das árvores. Augusto falou sobre envelhecer, sobre como alguns sonhos se transformam, mas nunca desaparecem por completo. Helena ouviu com atenção, sentindo uma ternura crescente. Quando ele segurou sua mão, desta vez com firmeza, ela não recuou. Permaneceram assim, em silêncio, partilhando o conforto de um gesto que dispensava explicações. A partir daquele dia, gestos sutis tornaram-se rotina. Um toque no ombro, um sorriso mais demorado, um livro deixado de presente. Helena sentia-se mais viva do que em muitos anos, como se cada encontro renovasse algo dentro dela. Augusto, por sua vez, parecia irradiar serenidade ao seu lado. A livraria, antes apenas um legado, transformará-se em cenário de uma história que ambos escreviam juntos, página por página. No aniversário de Helena, Augusto preparou uma surpresa. Fechou a livraria por algumas horas e decorou o espaço com flores e livros favoritos dela. Trouxe também um bolo simples, mas feito com cuidado. Quando cantou parabéns em voz baixa, Helena sentiu os olhos marejarem. Não era apenas um gesto de amizade, era carinho profundo, construído em cada conversa, em cada silêncio compartilhado. Ela soprou as velas, e por um instante, tudo pareceu perfeito. Com o tempo, a relação tornou-se inevitável. Não houve uma declaração formal, apenas um momento em que ambos entenderam que estavam juntos. Uma noite, após fecharem a loja, ficaram contemplando a rua vazia pela vitrine. Augusto aproximou-se, tocou delicadamente seu rosto e a beijou, um beijo terno, cheio de histórias acumuladas. Helena respondeu com suavidade, sentindo que finalmente havia encontrado alguém com quem poderia compartilhar não apenas livros, mas também o que restava de seus sonhos. Meses depois, a livraria prosperava, mas o que mais alegrava Helena era saber que, entre as estantes, nascerá algo raro. Augusto continuava a visitá-la todos os dias, mas agora não apenas como cliente, era parceiro, confidente, companheiro de leitura e de vida. Eles ainda se emocionavam com palavras bem escolhidas, ainda riam de piadas literárias. A livraria permanecia um refúgio, para leitores, para histórias, para um amor que floresceu em meio ao cheiro de papel e ao silêncio cúmplice das páginas viradas.